Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Semana Pedagógica Moonshot. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Andréia de Cássia, sou mestre em ensino, pesquisadora pelo Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Ensino da UEMP-CNPq, membro da equipe robótica Paula Souza, do Centro Paula Souza, líder no grupo de educadores Google, do GIG de Cândido Mota, cidade onde eu moro. Sou Master Game Educadora pela comunidade Game Educar do professor Ivânio Dickman e também sou professora de informática. Nesta semana pedagógica, nós vamos falar sobre gamificação na prática, engajamento e diversão na sala de aula. Vamos abordar aqui alguns exemplos de gamificação da aplicação em si, né? Mas vamos começar falando um pouco sobre o que é gamificar, dos pilares dos jogos, para poder entrar nessa questão de gamificação, como que a gente aprende a gamificar, né? As formas de aprender a gamificar e como aplicar em aula. Usando esses conhecimentos que você tem sobre o assunto, como a gente coloca isso em prática na sala de aula. Na quinta semana pedagógica, a gente trouxe uma apresentação falando sobre os 5 passos para gamificar. Então, quem não viu ainda essa apresentação, está disponível aí nas trilhas para que vocês possam relembrar, aqueles que já viram e aqueles que não viram, se inteirar um pouco mais sobre o assunto. É claro que em uma apresentação de 30 minutos, não vamos ficar com todos os pontos bem claros, mas, a princípio, a gamificação ela vem do conceito de jogos, né? Jogos de entretenimento. Então, por isso que é importante entender os pilares dos jogos para poder começar aí nesse universo da gamificação. Carp definiu a gamificação como sendo algo que vai utilizar mecânicas, estética e pensamento de jogos baseados em jogos. Então, nós vamos usar esses pilares que estão presentes nos jogos de entretenimento na nossa gamificação, para quê? Para envolver as pessoas, motivar a ação, promover o aprendizado e resolver problemas. Então, é tudo que a gente quer na nossa sala de aula, fazer com que o nosso aluno se envolva nas atividades, se envolva com o conteúdo, participe, resolva problema, melhore o seu aprendizado. Então, para isso, usamos gamificação nas aulas, na sala de aula. Então, para isso, nós vamos pensar nos pilares dos jogos. Então, alguns autores dividem aí esses pilares em 4: meta, dinâmica, mecânica e elementos. Então, a meta seria onde eu quero chegar, qual é o estado da vitória do jogo. A dinâmica vai definir como que o jogo acontece, qual é o procedimento que a gente vai fazer ali para poder jogar o jogo. A mecânica define as regras, o que você tem que fazer, qual que é a sequência exata dessas ações, e os elementos a gente vai identificar elementos físicos, né? Por exemplo, é peça, é tabuleiro, eu preciso de um dado para poder saber lá quantas casas eu vou andar no tabuleiro. Eu posso definir também elementos que não sejam físicos, como por exemplo sorte. Então, vai tirar 2 ou 1 para ver quem começa, né? Então, quem tem mais sorte. Eu posso definir como um elemento tempo, e existem diversos outros elementos aí que compõem, né, este pilar dos jogos. Como a gente falou, na quinta semana de Pedagógica Moonshot, nós falamos bastante sobre esses pilares também. Então, quem não participou, quem não viu essa trilha, busca aí, né, os 5 passos para gamificar, que vai ter uma definição aí um pouco melhor desses pilares, beleza? Então, muito bem. E como planejar uma aula gamificada? Entendido lá os pilares dos jogos. Como que eu vou planejar esta aula?
Primeiro, a gente precisa identificar quais são as nossas necessidades pedagógicas e os objetivos pedagógicos, porque, na verdade, nós estamos trazendo a gamificação para o ambiente escolar. Então, eu preciso entender primeiro qual é o sentido de aplicar essa gamificação na aula, né? Não adianta só trazer ali a gamificação ou o jogo de aprendizagem para dentro da sala de aula se eu não sei o porquê eu estou utilizando isso. Então, definir essa necessidade pedagógica. Então, por exemplo, eu quero apresentar um conteúdo novo, eu quero realizar exercícios de fixação, eu quero avaliar o aprendizado do aluno. Qual que é a necessidade de trazer essa gamificação? E qual é o objetivo? Então, o aluno ele precisa fixar melhor os conteúdos, né? Ele precisa ampliar o seu raciocínio lógico, ele precisa desenvolver a criatividade, eu preciso fazer com que eles aprendam a trabalhar em equipe. Então, definir aí o objetivo pedagógico. Depois, é preciso também a gente pensar no que eu vou usar para gamificar. Então, primeiro, eu preciso entender os pilares dos jogos para eu conseguir definir essa informação, que a gamificação ela não é criar um jogo. Muitas vezes as pessoas se preocupam em ter que fazer um jogo completo para poder estar gamificando, e não é bem esse o sentido. A gamificação é pegar um desses pilares, ou mesmo que seja somente um elemento dos jogos, e trazer para dentro do nosso ambiente escolar, para dentro da nossa sala de aula. Então, eu preciso desmembrar esses pilares, né, ter essa consciência, para que eu possa escolher o melhor elemento dentro desses pilares para eu usar na minha gamificação. Então, muitas vezes a gente gamifica mesmo sem saber que está gamificando. Um exemplo disso é a questão Coringa. Acredito que muitos de vocês já fizeram avaliações com uma questão Coringa. Eu fiz uma prova de proficiência justamente com essa composição, mesmo sem ser anunciado como uma gamificação, ou as pessoas que estavam ali fazendo essa prova tivessem essa consciência. Como eu estudo já há algum tempo dentro do mestrado a questão da gamificação, eu pesquei, né, essa informação ali na hora da prova. Então, a questão Coringa é aquela questão que normalmente o professor deixa lá para o aluno escolher uma das questões que ele vai deixar em branco, mas ele recebe o ponto da mesma forma, né? E da onde vem essa consciência de questão Coringa? Dos jogos de cartas, onde a gente tem lá aquela carta Coringa que eu posso utilizar para substituir uma outra carta. Então, eu peguei um elemento dos jogos de entretenimento e inseri na minha avaliação. Só que essas avaliações, né, com essa questão Coringa, além de ter o benefício para o aluno, que vai ter o ponto, mesmo sem saber responder aquela questão, também é muito importante para o professor, que vai ter um feedback sobre como está o seu conteúdo, ou qual é a questão que a maioria das pessoas não entenderam e que ele precisa reforçar ou melhorar a forma como ele vai explicar. Então, às vezes, através de uma prova, né, de uma avaliação com uma questão Coringa, o professor possa pensar outras ações para poder melhorar aquele conteúdo, ou mesmo para melhorar o enunciado da questão, porque às vezes é falta de entendimento daquilo que está sendo cobrado ali na avaliação. Às vezes o aluno sabe o conteúdo, mas na hora de responder ele não conseguiu interpretar da forma como o professor queria, né? A forma como o professor colocou ali a questão, não era possível fazer essa resposta da mesma forma que o professor esperava. Então, é importante saber tirar, né, desses jogos esses elementos para que eu possa, de acordo com a minha necessidade pedagógica e de acordo com o meu objetivo pedagógico, compor, então, esta gamificação, né? E aí, depois que a gente definiu tudo, sei lá o que é pilares do jogo, já compreendi como é que funciona, né? Já entendi aí o que eu preciso pegar desses jogos para poder criar lá a minha definição, minha gamificação, definir tudo. E agora, né? O que eu preciso fazer?
qual é o próximo passo? É pensar em como eu vou levar essa gamificação para a sala de aula. Então, como a gente falou, eu não preciso criar um jogo bonitinho, com peças já fabricadas e levar isso para dentro da sala de aula. Isso é trabalhar com jogos educacionais. Eu vou criar um jogo educacional e vou levar para minha sala de aula. O jogo completinho, bonitinho, rodando bonitinho. A gamificação, eu não preciso desse jogo completo. Eu posso ter um dos elementos desses jogos. Então, por exemplo, tenho lá o jogo da memória. Eu tenho as cartas que eu posso usar esse jogo da memória para gamificar a minha aula com o meu conteúdo. É um elemento. Os jogos de tabuleiro, né? Eu tenho lá vários elementos dentro dos jogos de tabuleiro. As cartas com as questões pode ser um dos elementos. O elemento sorte para ver quantas casas eu vou andar no tabuleiro, né? Jogar os dados. Eu posso usar somente os dados, por exemplo, em uma gamificação, para saber quem vai responder primeiro de uma equipe. Então, quem tirar mais, o número maior nos dados, responde a questão. Ou ganha o ponto se não souber a questão. Aí depende de como você vai gamificar ou do que você vai gamificar. Então, é entender isso, né? Que eu não preciso de ter esse jogo completo. Eu posso ter partes desse jogo para compor a gamificação da minha aula. Mas, né, para que a gente possa pensar nesse jogo, é preciso pensar em cada um desses pilares de formas separadas e criar um protótipo dessa gamificação. O que é esse protótipo? Um modelo. Mesmo que seja só ali no papel, um rascunho deste modelo, né, desse protótipo para essa gamificação. Porque através dele nós vamos fazer os nossos testes para ver se vai funcionar ou não, antes mesmo da gente levar essa gamificação para dentro da sala de aula. É importante a gente testar isso com outras pessoas. Eu posso testar com os pares, eu posso testar com os membros da minha família, coloco todo mundo lá para jogar, para ver se vai funcionar a gamificação, para que eu possa gerar, então, a minha versão final do jogo. Então, eu posso, por exemplo, fazer as cartas, não preciso fazer ela bonitinha, toda coloridinha. Eu vou fazer o jogo da memória, eu vou simbolizar esse desenho e depois, quando eu for realmente criar lá a carta para levar para a sala de aula, eu faço o desenho, pinto bonitinho, deixo tudo certinho. Mas nesse teste, eu posso também levar uma versão testável, vamos dizer assim, para a sala de aula, para os alunos mesmos fazerem o teste antes da gamificação. Nada impede. Mas é importante lembrar que é importante testar para que na hora do jogo não aconteça problemas, né? Para que a gente possa já prevenir alguns problemas. Nós vamos ver algumas gamificações que foram criadas aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, quando a gente leva isso para dentro da sala de aula, a gente vai estar buscando alternativas de uma aprendizagem mais engajadora. Mas para isso é importante a gente conhecer os nossos alunos, conhecer as nossas turmas. Muitas vezes a gente não conhece. Por exemplo, tem professor que pega turmas novas a cada semestre, que é o meu caso. Eu trabalho com alunos de nível médio e técnico. Então, de nível médio, com o ensino médio integrado, normalmente é anual, mas as turmas de nível técnico são semestrais, então isso roda muito. A gente tem sempre um público novo a cada semestre. Independente, né, de eu já estar trabalhando com esse aluno, ou eu estar com esse aluno entrando para conhecer o curso, para conhecer as minhas aulas, como que a gente faz para conhecer o nosso aluno? Existem algumas maneiras de a gente fazer isso, né? Tem alguns testes, tem alguns templates aí que a gente pode usar, como, por exemplo, o mapa de empatia, né? Como para poder pensar em como que esses alunos vão estar,
conhecendo um pouco da realidade do aluno, do que ele vê à sua volta, das suas percepções, e também buscando questionários, por exemplo, para saber que tipos de jogos eles jogam, o que eles conhecem sobre os jogos, para a gente poder trazer essas gamificações e ser algo mais tranquilo, tá? Então, aqui tem algumas fotos de alguns momentos aí de aula, não só presencial, não só na sala de aula usando recursos físicos, mas também recursos virtuais, que é o caso dessa foto aqui, que eles estão em pé aqui, né, olhando lá para o telão, porque eles estavam participando de uma gamificação feita através do Kahoot. Acredito que alguns de vocês já conheçam aí essa ferramenta, né, essa plataforma. O Kahoot, ele é um jogo de perguntas e respostas. Então, ele já vem pronto lá, você só vai colocar as questões que você quer e a sua atividade ela já vai estar gamificada, porque ele traz a questão das pontuações, o fator tempo está inserido também nesse jogo, e o pódio, né, para poder ver lá quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro. Mas ele permite que a gente trabalhe os alunos não só de forma individual para ver a nota, depois tem um relatório lá que você pode gerar para saber quem foi melhor, quais são as perguntas que eles acertaram, quais foram as questões que eles mais erraram, assim como a avaliação Coringa que a gente falou antes, a gente consegue ter um feedback para poder melhorar alguns aspectos da nossa aula através dessa plataforma, mas eles conseguem trabalhar também em equipe. Nessa atividade que nós fizemos, eles trabalharam com o uso do celular na sala de aula, então um aluno só estava com o celular na sua equipe e todos os demais ajudavam ele a responder a pergunta. Então foi uma atividade que teve uma dinâmica diferente dentro da sala de aula e muitas vezes os professores dos lados, né, das salas do lado, acham que está acontecendo alguma bagunça lá na sala de aula, mas não é. É pura empolgação de responder, de ver quem respondeu mais rápido, de ver qual equipe vai ganhar. E normalmente a gente coloca uma premiação, mesmo que seja simbólica, uma bala, uma paçoquinha, qualquer coisa, eles já se empolgam mais aí para poder participar. Então, é muito bacana. Então, além de preparar as gamificações para que o aluno possa aprender, né, melhorar a sua aprendizagem, seu engajamento, a gente consegue também trabalhar aspectos comportamentais através dessas atividades colaborativas, onde eles vão trabalhar aí em conjunto para buscar a solução aí dos problemas. Bom, e pensando aí a forma de aplicação, como que a gente aplica uma gamificação? Então, na semana pedagógica da Moonshot, que a gente passou lá os 5 passos para gamificar, a gente trabalhou mais a questão da composição, né, de como criar as gamificações. Nessa apresentação, a gente vai focar mais aí na questão de aplicação. Então, vou trazer alguns exemplos aqui, algumas formas de aplicar estas gamificações. Então, você pode aplicar uma gamificação pronta, você já trouxe ali um jogo, já vai colocar isso para rodar com os alunos. Você pode criar algum material gamificado e vai explicar para eles como eles vão fazer para poder participar da atividade gamificada. Ou 3, né? Eles vão construir uma gamificação a partir da sua sugestão de jogo. Então, você vai falar, quero que vocês criem um jogo semelhante a tal jogo. Aí eles vão pensar lá nas questões, na forma como eles vão colocar isso nesse jogo. Então, um exemplo, vocês vão trabalhar numerais para séries menores, né? Que a gente está falando aqui de gamificação, mas para qualquer tipo de nível de ensino. Então, eu posso chegar para eles e falar assim, vocês vão criar aí um jogo de dominó, usando aí os numerais. Então, eles vão pensar na forma como eles vão criar esse dominó, se eles vão colocar números e fazer os desenhos, se vai ser de bichinhos, se vai ser de florzinhas. Então, eles vão construir o jogo
baseado aí na sua sugestão, né? A gamificação, usando aí o material, o conteúdo da sua aula, porém em cima do jogo que você sugeriu. Ou você pode também deixar livre para que eles escolham, eles explorem os jogos que eles têm mais afinidade e aí cria a gamificação a partir deste jogo. Então, neste exemplo aqui, eu levei para eles, não vamos dizer que é um jogo, pode ser considerado até que uma brincadeira de criança, embora os meus alunos sejam de nível técnico, né? Tem bastante aluno que já é adulto. Foi muito bacana essa atividade na escola, porque eles se envolveram muito. Então, já tinha lá a trilha, né? A amarelinha aqui de pés e mãos, vocês já devem ter visto essa amarelinha aqui, porque a gente estava trabalhando, né? Como a gente falou lá sobre pensar a necessidade pedagógica, pensar o objetivo pedagógico, a gente estava trabalhando com sequência lógica. Na disciplina de programação, tem lá a parte de lógica de programação, então a gente pensa na questão também da sequência lógica. E aí eu trouxe essa atividade de uma forma gamificada para facilitar esse entrosamento da turma, porque era no começo de semestre, eles também não se conheciam, a maioria dos alunos, então trabalhar também essa questão do comportamento, eles trabalharam em equipe aí, então tinha um aluno que estava lá observando se acertou ou não, para fazer depois no final a pontuação para ver qual equipe obteve mais pontos. Então é algo simples que tornou-se gamificado por conta de acrescentar alguns elementos aí dos jogos. Então é uma gamificação que já veio pronta, né? Nessa outra atividade aqui, a gente fez na biblioteca da escola, foi criada uma gamificação do zero, né, para que eles pudessem realizar essa atividade. Então, eles tinham que pensar em questões e passar para outra equipe responder a questão. Então, se a equipe conseguisse responder a questão, ela vinha até os balões aqui da cor da sua equipe, deixava lá a resposta da questão e estourava um balão. E aí vencia quem eliminasse aí todos os balões primeiro. Então, como eu falei, né, na questão do teste, essa dinâmica aqui não foi testada com antecedência. A gente testou a primeira versão dela com os alunos. Então, tivemos algumas correções para fazer, principalmente na ordem como os alunos iam passando a questão para os outros alunos responderem, porque como tinha um tempo para responder, tinha aluno que ficava segurando a pergunta, não passava, aí o outro grupo não ia responder mais rápido que eles. E eles ficavam esperando a sua pergunta para eles responderem e vir estourar o balão. Então, tivemos que fazer alguns ajustes aí na dinâmica do jogo, para que funcionasse, para que desse certo. Então, a gente teve que testar nessa primeira versão e depois rodar com esses ajustes, né, para não acontecer aí esse problema do aluno ficar esperando. Então, tinha um tempo para ele poder passar essa pergunta para o colega. Ele não podia ficar segurando muito tempo a pergunta, senão ele perdia pontos. Então, a gente fez ajustes na gamificação. Aqui, né, foi uma gamificação onde eu sugeri para que eles criassem aí um jogo da memória, e nós estávamos trabalhando o assunto da parte de informática também, era aula de Excel, então eles criaram aí os jogos da memória baseados na orientação que foi passada para eles. Então, tinha lá as perguntas e eles casavam com as respostas. Então, eles fizeram um desenho bonitinho aqui no verso, né, das cartinhas. Aquela outra imagem também que tinha o símbolo do Excel lá, era dessa atividade aqui também. Então, eles construíram o jogo da memória a partir dessa orientação e eles melhoram o aprendizado no sentido que eles têm que explorar os conhecimentos que eles têm. Para poder pensar nessas perguntas e nas respostas, eles precisam pesquisar no material que você já passou para eles, naquele conhecimento que eles têm, na troca que eles vão fazer com os colegas da equipe, que também é muito rica, onde eles vão falar, olha, eu sei tal coisa, então vou escrever aqui a pergunta. Então, eles
se ajudam nesse sentido. Então, é bacana ver essa troca também. Então, a gamificação não é só jogar por jogar. A gente pode usar a gamificação para que o aluno possa realmente se aprofundar nos seus conhecimentos, né? Então, o professor está ali para dar o suporte, mas o aluno também vai buscar essa informação. Então, é uma forma deles aprenderem também. Nós usamos essa gamificação como forma de avaliação. Então, é mais leve para o aluno do que responder uma prova lá de perguntas, né, e coloca lá as alternativas, ou o aluno vai chutar tudo e vai acertar. E aqui não, a gente está forçando que ele pense para poder criar o jogo. E eles se empolgam, viu? Eles vão mesmo, buscam a informação, eles querem fazer o melhor possível, o melhor na aparência, né? Qual vai ficar o mais bonito. Então, eles se dedicam aí quando a gente traz isso para o ambiente da sala de aula. Nesse outro exemplo aqui, as gamificações, os jogos foram pensados pelos alunos. Então, alguns criaram aí da memória, outros criaram tabuleiros. Então, independente, né, do tipo de material que você tem disponível, porque algumas vezes você pode falar, mas eu não vou criar um jogo bonitinho daquele lá em MDF, né, ou plastificado. Às vezes a escola não tem esses recursos. Então, para vocês terem uma ideia, os recursos que nós usamos foram esses que estão aí. Tinha lá lápis de cor, giz de cera, tesoura, cartolina, papel sulfite, tinta, tesouras. Tinha alguns materiais recicláveis também que eles podiam utilizar para criar a gamificação. Alguns usaram, por exemplo, uma caixa de ovo, recortaram para fazer os pinos da trilha com a caixa de ovo. Aí eles pintaram cada pino de uma cor e aí eles podiam jogar com esse material. Então, assim, muitas vezes a gente fica pensando no material, que eu preciso comprar um material caro, eu preciso comprar um pino de plástico, eu preciso comprar um dado. Na verdade, a gente pode fazer o dado no papel mesmo, né? E aí eles vão jogar isso. Ou usar um dado online, que existem várias plataformas aí que disponibilizam esse dado online também. Então, às vezes a gente pensa em complicar, sendo que pode facilitar. É claro que a escola que tem recursos, né, tecnológicos, por exemplo, o professor pode pensar em gamificações também, usando plataformas virtuais. Existem diversas aí, como no Kahoot, que a gente falou anteriormente, que podem ser podem auxiliar aí nesse sentido de facilitar a construção da gamificação. Porém, quando a instituição não tem esses recursos, não tem internet, por exemplo, os alunos não têm celular, não têm internet, não têm laboratório de informática, que às vezes quando a gente não imagina que tem escola que não possui nada disso, né? Mas existe muitas escolas que ainda não possuem nada disso. E mesmo materiais, por mais simples que seja, às vezes a escola não tem disponível. Muitas vezes o professor leva do bolso dele. Então, ele não vai poder comprar um material muito sofisticado, ele pode comprar um material mais simples. Mas o que eu quero passar aqui é que funciona. Os alunos se envolvem e até mesmo os alunos mais velhos, né, os alunos que são maiores de idade em relação aos demais da turma, nos cursos técnicos aqui, que eu achava que não iria gostar de fazer isso, que ia achar que era uma coisa boba, ele ficar pintando lá a caixa de ovo para poder colocar lá os pinos no jogo, foi o que mais se empolgou e ele que teve lá todas as ideias para a construção do tabuleiro deles e como que eles iriam fazer, o que eles iriam usar, e ele mesmo foi lá e ele pintou as caixinhas, né, a caixa de ovo com as cores lá dos pinos. Então, às vezes, você pode pensar que uma turma, né, de pessoas adultas não vão gostar de trabalhar com gamificação. Pelo contrário, né, a gente gosta, né? Todo mundo que gosta de jogos, ou mesmo aqueles que não gostam de jogos, vão se identificar com algum elemento aí da gamificação. E isso pode enriquecer a sua aula de uma forma que às vezes a gente não imagina. Então, gamificar
não é só para as turmas de ensino fundamental, na educação básica. A gente pode usar isso também no nível médio, a gente pode usar isso no nível superior, tá? Então fica aí a dica de algumas formas de aplicar a gamificação para que vocês possam usar isso, né? E coloquem em prática, né? Nada do que a gente ouve, se nós não colocarmos em prática, não acontece. Nós só vamos saber se vai funcionar se a gente fizer. Então, coloca em prática as suas ideias. Como eu falei, no meu entendimento, os alunos adultos não iriam gamificar, não iriam conseguir trabalhar aí dessa forma diferente. E foi surpreendente. Foram os melhores, né? A melhor equipe, a equipe mais engajada, a equipe que buscou fazer o melhor trabalho foram essas equipes. Então, se eu não tivesse levado para a sala de aula, não tivesse experimentado, né, colocado isso em prática, eu jamais iria saber se iria funcionar ou não. Às vezes pode acontecer, como naquele exemplo, de não funcionar de primeira, né? Pode ser que algo que funcione com uma turma não funcione com outra também. Isso pode acontecer, é normal, mas não podemos desistir. Temos sempre que pensar que é possível e que vai dar certo, uma hora ou outra a gente vai conseguir. Então, tragam isso para a realidade da escola de vocês, levem essas informações para a sala de aula, busquem, né, colocar em prática tudo que vocês aprendem. Nós podemos aprender a gamificar de várias formas, como a gente colocou lá, que a gente ia falar também como aprender a gamificar. Então, em apresentações como essa, né, em semanas pedagógicas, em cursos onde as pessoas vão trazer ali informações sobre isso, em livros onde os autores vão trazer lá a abordagem dele sobre gamificação. Muitos autores trabalham já no formato de jogo mesmo. Eu gosto mais de trabalhar nessa perspectiva de separar esses elementos. Mas, independente da forma como você aprende esse conteúdo, é importante também lembrar de colocar isso no seu calendário escolar, dentro do seu plano de aula, que essa aula você vai gamificar. De que forma? Você pode escolher dentre diversas formas para fazer isso. Muito em breve teremos também um livro sobre gamificação. Aguardem aí, né? Em breve a gente vai falar sobre isso. E o curso também sobre gamificação. Mas, enquanto isso, deixo aqui os meus contatos para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Né? A gente vai trocando figurinhas aí também pelas redes sociais, no @DreCassioOficial, ou para o meu e-mail, drecassioOficial@gmail.com, ou podem também acompanhar as videoaulas lá no meu canal do YouTube, @Drecassia. Vocês vão encontrar lá vídeos sobre tecnologia, sobre gamificação. Tem bastante material mais da parte de tecnologia, que é a minha área aí com os alunos, mas existem outros materiais aí para auxiliar os professores nesta jornada de aprendizagem para os nossos alunos. Beleza? Então, fica aí o convite para vocês poderem seguir aí as redes sociais, se inscreverem no canal do YouTube, acompanharem esse movimento. Em breve teremos novidades sobre o livro que eu comentei e sobre o curso também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima Semana Pedagógica Moonshot.